jornalistas e diretora do Sintel Rio, que vai mediar a mesa. Em seguida, Celso Schroeder, cartunista, jornalista, professor e sindicalista. Ele é professor de jornalismo da PUC do Rio Grande do Sul, presidente do Sindicato dos Jornalistas do Rio Grande do Sul, da Federação Nacional dos Jornalistas, FENAGE, da Federação de Jornalistas da América Latina e do Caribe, chama-se FEPALC. Foi superintendente de comunicação da Alergs, secretário de comunicação do PTRS, Rio Grande do Sul, e representante dos jornalistas no Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional. Hoje é coeditor do Grifo, o jornal que ri. Obrigada pela sua presença. Também chamo aqui ao palco Renato Arueira, chargista e saxofonista. Ele iniciou a atividade de chargista na coluna sobre esportes de seu pai no Jornal de Minas Gerais. Trabalhou nos principais jornais do Rio de Janeiro, como o Globo, Jornal do Brasil, o Dia e a revista Isto É. Ganhador dos prêmios Vladimir Herzog, de Direitos Humanos, e Líbero Badaró, de Jornalismo. O Vladimir Herzog recebeu ainda os troféus Ângelo Agostini de Mestre do Quadradinho e Chargista do Ano. Publica e comenta no site 247. É capista da revista Liberta. Como músico, ele se apresenta regularmente na Noite Carioca. Então, passo a palavra agora para a Virgínia Berriel. Bem, boa tarde a todos, todas e todes. É uma honra para nós, do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do município do Rio de Janeiro, fazer esse lançamento aqui no FLIV, no Festival do Livro. Nós convidamos o Celso Schroeder e ele convidou o Arueira, e são dois queridos, dois amigos aí de longa data e de longa estrada de trabalho, tanto nós da FENAGE, como nós aqui com o Arueira, porque o Arueira também integra o MUD, o Movimento Humanos por Direitos, que é um movimento composto por artistas, por professores, técnicos, do qual eu pertenço, e nós militamos em defesa dos direitos humanos no MUD. Padre Ricardo, Generosa, é uma turma boa, uma turma da pesada. E, evidentemente, nós queríamos muito a presença do Celso aqui no Rio de Janeiro para lançar o livro de charges, não é? E ele que tem toda uma história, não só no jornalismo, não é? Mas também no mundo dos cartoons, né? Porque trabalha isso há muitos e muitos anos. Além de ter sido presidente da nossa federação, da FENAGE, ele também foi da FEPALC, e que é para nós um grande companheiro aí de muitas lutas. E por incrível que pareça, nós estamos num período assim muito propício para os jornalistas, para as jornalistas. Nós tivemos aí nas 2 últimas semanas, vocês têm acompanhado no STF, todo o debate pela obrigatoriedade do diploma. Diploma do jornalista caiu em 2009. O senhor Gilmar Mendes ceifou, ou seja, desobrigou o jornalista de ter diploma para exercer a profissão. Deu no que deu, não é? As redes sociais estão inundadas de jornalistas, não, de influencers que se dizem jornalistas. Então, nas 2 últimas semanas, surgiu o debate novamente da PEC do diploma, que
É uma luta do nosso sindicato há 17 anos. É uma luta da FENAGE há 17 anos. Então, eu me sinto muito honrada de estar aqui ao lado de 2 jornalistas, não é? Quem vai lançar e quem vai falar também sobre o Schroeder. E lembrando, amanhã nós temos uma roda de conversa ali fora e o nosso amigo aqui vai, né, o Aroeira vai ser um dos entrevistados e vai cantar, vai tocar o seu belíssimo sax aqui no palco externo. Bem, eu vou passar a palavra primeiro para o Aroeira, depois quero passar para o Aroeira, que vai fazer a apresentação do companheiro Celso Schroeder, e depois passo para o Celso. Aroeira, com você. Obrigado, Virginia. Boa tarde a todos. Sim, amanhã eu vou tocar aqui com um amigo meu, o Rodrigo Ferreiro, é um baiano, que é violonista e acordeonista. Então a gente vai ter sanfona também, vai ter violão. Vamos cantar, vamos passar por todo tipo de música. O Cone aqui, as 2 Américas, são cheias de música boa, geralmente de gente que tem algo a dizer. Mas hoje eu estou aqui porque o Celso Schroeder me chamou para fazer uma coisa. Ele foi malandro, ele sabia que eu ia notar o detalhe mais importante desse livro aqui. Esse livro que ele está lançando, Democracia por um Fio, traçando vermes e vírus, faz jus ao currículo dele. Vocês viram a Virginia apresentando, o cara tem uns 8 ou 9 chapéus diferentes que ele usa ali trocando. Basicamente ele faz malabarismo no sinal, nessa encruzilhada da luta de classes que a gente vive hoje. E eu notei uma coisa nesse livro porque me atraiu a atenção. Eu sou jornalista há muitos e muitos anos, sou filho de jornalista e neto de jornalista, sobrinho de vários jornalistas, lá em Belo Horizonte, em Minas Gerais. E uma coisa curiosa, eu já tinha trabalhado na grande imprensa, mas eu comecei minha atividade de chargista na reconstrução da imprensa sindical no final da década de 70. E adivinha onde? No Sintel de Belo Horizonte. Exatamente, eu estou aqui no Sintel do Rio de Janeiro. E eu comecei minha vida como chargista fazendo uma tirinha em quadrinhos da Zizi, a telefonista, que depois o Nilson, grande Nilson, cartunista, pegou a tira quando eu vim para o Rio. Então, para mim, assim, tem uma coisa de fechando ciclos importantes nesse processo. Eu estava conversando com uma moça que falou comigo agora. O que me motiva é a luta de classes que existia antes de eu chegar, vai continuar existindo depois que eu for, e eu vou fazer a minha parte nesse trem. A história é um carro alegre, etc, etc. Né? Eu estou aqui porque eu notei, assim, então isso para chegar nesse livro, porque esse livro tem uma coisa fundamental para o jornalismo, ele tem a charge, que eu acho que é a essência do jornalismo moderno, porque ela é o lugar onde você rindo castiga mais, é o lugar onde você cutuca o poderoso, você passa a rasteira nele, você aponta para ele e ri. Mas ele é jornalista também, então o danado, cada charge que ele botou nesse livro, ele fez uma reportagem do lado, onde ele conta, localiza e insere aquele desenho num contexto, e faz uma crônica também, porque ele coloca as impressões dele sobre isso. Então, assim, é um resuminho do que é o jornalismo, ou o que era. Está aqui a Virgínia, que, como eu, assiste uma espécie de uma tempestade no nosso meio, que não é só o problema, eu acho que o problema dos diplomas é, sem dúvida, um deles, mas, assim, é a chegada em cena de um instrumento que poderia ser tão fantástico, que, na verdade, hoje em dia é a distribuição, é a corrente de distribuição do absurdo, da fake news, e do fato alternativo. Já que nós temos jornalistas alternativos, por que não fatos alternativos? Em vez de você pegar a realidade, vamos usar uma outra coisa. Em vez de ter um jornalista, vamos usar uma outra coisa. Mas não, eu estou aqui para apresentar um jornalista que desenha, ou um cartunista que reporta, que redata, que é um redator também, que é um editor. Ele edita o próprio trabalho, ele redige, ele olha para o mundo, reporta. Mas ele reporta desenhando também. E aí eu sugiro todo mundo a comprar, porque ele faz parte de um grupo de chargistas lá do Sul,
Aliás, você está expondo com 2 monstros também, né? Os 3. Celso, o Edgar Vasquez e o Santiago, 3 craques lá do Sul. Estão fazendo uma bela exposição, que eu espero que vire um livrinho, né? Tomara, né? Para poder distribuir. Então, agora eu vou passar para o Schroeder ali, para ele falar um pouco de si mesmo, do que ele fez aqui. Mas, basicamente, eu queria dizer para vocês isso. É um grande jornalista, que é um grande cartunista, que é um grande repórter, que é um grande dirigente sindical, e como eu, está nisso há 70 e tantos anos. Eu estou aqui também há 72, ele é um pouquinho mais velho do que eu, um ano mais velho, e a gente nem cansado está. Antes de... Olha, divulgando as idades aqui, olha o perigo, hein? Isso é um perigo. Bem, antes de passar para o Schroeder, eu quero dizer que nós também temos um cartunista aqui no Sintel, premiado também, que nós vamos apresentar, aproveitar a presença do Schroeder, aproveitar a presença do Aroeira e apresentar um videozinho aqui do nosso cartunista, que acho que vocês conhecem também, do nosso jornal, do Sintel, que é o Alexandre Berçot, que está ali, o homem do chapéu. E nós precisamos, não é, homenagear os nossos trabalhadores. Então, o vídeo... Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Alexandre, mas o pessoal me conhece mais pelo meu sobrenome, Berçot. E eu estou aqui para contar um pouquinho da história dos personagens que eu criei para as publicações do Sintel Rio em quase... Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Alexandre, mas o pessoal me conhece mais pelo meu sobrenome, Berçot. E eu estou aqui para contar um pouquinho da história dos personagens que eu criei para as publicações do Sintel Rio em quase 4 décadas. Vamos lá comigo, então? Na verdade, não precisa vir não, gente. Fica sentado aí mesmo que eu vou mostrar tudo aqui mesmo, tá bom? Esse é o Sintelmo, que é o personagem principal, o primeiro que eu criei. Ele estreou na recém-criada tirinha do Jornal do Sintel, isso lá em 1989, ou seja, há 38 anos, quando eu comecei a trabalhar no Sintel. No início, o jornalista Alberto Mobi bolava o texto e eu apenas desenhava, né? Mas logo depois assumi a função de bolar as piadas também. Junto com o Sintelmo, eu criei um personagem que era um tucano, para conversar com o Sintelmo nas tirinhas, né? E ele apareceu na primeira tirinha. Foi a primeira tirinha, Sintelmo e o tucano. Só que o PSDB, para variar, estragou tudo, né? Porque o PSDB tinha sido criado um ano antes. E logo depois eles criaram o tucano como símbolo, acho que foi um ano depois. E aí a gente resolveu cortar as asas do pobre coitado e ele nem pôde alçar um segundo voo. Então ele só apareceu na primeira tirinha mesmo. E tchau, tchau. Esse personagem que vocês estão vendo aí na tela, eu criei ele bem antes de trabalhar no Sintel. Mas acabei resgatando para ser o companheiro de luta do Sintelmo, né? Apareceu em bastante tiras e, apesar de não ter um nome, ele é uma lagartixa, na verdade. Esse personagem apareceu em inúmeras tiras e era o oposto do Sintelmo. Alienado, conservador, puxa-saco, fura-greve. E quando ele aparecia, na cabeça da tirinha sempre vinha escrito "Ali a nação brasileira", brincando com o termo alienação brasileira. E tinha um logotipo, era como se fosse uma série. O Sintelmo e esse personagem, que na verdade também nunca teve um nome, apesar de ter aparecido em várias tiras, brigavam e discutiam muito. Aliás, cá pra nós, o Sintelmo tinha um pavio muito curto. Quando os celulares começaram a aparecer, eu criei um personagem chamado Celulare, que de vez em quando aparecia nas tirinhas junto com o Sintelmo, ou às vezes até sozinho. E como vocês estão vendo, o desenho dele ainda era aquele tijolão com antena telescópica, né? Era o de mais moderno que tinha na época. Ele era um pouco aflito, inseguro, preocupado, né? No estilo assim, de onde vim, para onde vou, eu não tenho um fio. Com o passar dos anos, o Sintel criou outras publicações, como o Jornal dos Aposentados, o Jornal das Mulheres e um jornal específico para a Embratel, todos eles com periodicidade mensal. E para cada um deles eu criei um personagem. Esse personagem, o aposentado velhinho, brincando com a palavra velhinho, vocês podem concluir aí que eu adoro um trocadilho, né? Que é do Jornal dos Aposentados. Ele sofria muito, coitado. Estava sempre mostrando as agruras da classe, mas com sarcasmo. Embora ele fosse um pouco triste, tinha boas tiradas. Essas duas personagens, que também não tiveram nome, tinham um lugar cativo no Jornal das Mulheres. Eram aguerridas, lutadoras e batalhadoras, sempre na luta e conclamando a mulherada. Elas foram criadas, inclusive, na época daquele filme Thelma e Louise,
Então elas eram muito Thelmas e Luizes. Para o jornal da Embratel, eu criei a Ebetina. Esse nome dela vem de EBT, que é uma abreviação de Embratel. Não era sindicalizada e fazia questão de malhar o sindicato sempre que podia. Ela tinha esse perfil porque, na época, comparado com a Telerge e com a Cetel, o nível de sindicalização da Embratel era bem mais baixo. Então, eu resolvi fazer uma anti-heroína. Então, eu achei que um personagem meio arrogante seria mais divertido de se trabalhar. E ela sempre metia os pés pelas mãos nas tirinhas, né? Nessa cruzada antissindical dela. E no final, ela meio que repensava as suas atitudes. O Sintelmo continua aparecendo por muitos anos, mesmo quando o telefone de disco nem existia mais. Gradativamente fui tirando o Sintelmo de cena, fui tirando essa turminha antiga e colocando uma nova, que eram pessoas comuns e que não tinham personagens fixos. Inclusive, eu até resgatei a Lili Winchester, que foi um personagem que eu criei para o SINDPD, que era o Sindicato dos Trabalhadores e Processamento de Dados, e que também foi aposentada por lá. E ela apareceu em muitas tirinhas com outros personagens novos, dialogando com eles, conversando. Na verdade, não foi fácil parar de desenhar o Sintelmo, principalmente porque é um personagem que eu coloquei muito de mim nele, né? Meu personagem preferido. E a forma dele ver o mundo é a minha forma de ver o mundo. Um pouco de pavio curto também, que eu nem tenho igual, o meu não é tão curto quanto o dele, mas também a gente fica indignado, né? Com tudo que acontece. E parafraseando o grande Chico Buarque, né? Eu era ele era eu. Bem, a tirinha do Jornal do Sintel existe até hoje, foi o jornal que ficou, as outras publicações não existem mais. Está resistindo aí há quase 4 décadas no mesmo espaço, escrita e desenhada pela mesma pessoa. E de lá para cá, eu usei todo tipo de papel, caneta, nanquim, lápis, passando pela caneta eletrônica, como vocês estão vendo aqui, essa caneta eletrônica aqui a gente chamava de caneta cega, até a prancheta digital que eu uso atualmente, que é essa aqui que vocês estão vendo. Sintel Rio, 85 anos. Desenhar sempre, resistir ainda mais. Agora vocês me dão... São para o Sintel Rio. Não diferente é a contribuição que Celso Augusto Schroeder faz também, e fez, não é? Continua fazendo lá nos Jornais do Sul. Passo agora a palavra para o nosso autor. Obrigado, Virgínia. Eu peço desculpas de novo. Desde que eu cheguei do Rio, eu estou pedindo desculpa pela minha voz, que vai sumindo ao longo das falas. Uma gripe renitente. Eu queria iniciar, gente, agradecendo muito mesmo a possibilidade que esses companheiros, queridos companheiros de longa data de militância sindical, que são os jornalistas do município do Rio de Janeiro. Eu tenho uma sintonia muito grande, uma amizade muito grande, de muitas décadas, com o movimento sindical dos jornalistas do município do Rio de Janeiro. É um dos mais importantes do Brasil. Ou seja, há uma sintonia política, há uma sintonia pessoal, e, portanto, quando me chamam para vir aqui, além de me fazer um agrado, que eu adoro vir ao Rio de Janeiro, me possibilitaram de trazer esta produção, que é uma produção tardia minha. Tardia porque eu inicio fazendo cartoons. Eu começo no jornalismo fazendo cartoon. Eu começo no jornalismo, eu fazia arquitetura, ou seja, como quase todo desenhista passou pela arquitetura, eu também passei pela arquitetura, fazia movimento sindical, movimento estudantil, enfim, estava vinculado à arquitetura. Há um certo momento em que o grupo que eu fazia parte faz uma crítica, do meu ponto de vista até hoje, ingênua, ao então sindicalista Lula, que estava tentando construir o Partido dos Trabalhadores, uma crítica ingênua, e eu rompo com esse grupo e me dirijo para o jornalismo e para a charge, diretamente. Ou seja, deixei de ser um leitor do Pasquim e passei a ser um produtor, tal, isso lá dos anos 70. E a partir de lá para cá, e essa é a minha sintonia com os jornalistas aqui do Rio de Janeiro, a quem agradeço mais uma vez, passei a me considerar, saí da arquitetura, fui para o jornalismo, terminei o curso de jornalismo, comecei a dar aula no curso de jornalismo, e eu me considero, e aí o Arueira acertou na mosca,
Eu fico contente de ter te chamado, Aroeiro, porque tu acertaste a música. Eu sou um desenhista, eu sou um jornalista que desenha. Eu sou um jornalista que desenha. Uma das primeiras vezes, quando estava um certo momento do Sindicato dos Jornalistas do Rio Grande do Sul, eu trabalhava no Jornal do Correio do Povo, e perceberam que eu era metido e tal, me chamaram para o sindicato. Naquele momento, os jornalistas militantes, vamos dizer, a geração mais velha, estava se dirigindo para as instâncias de poder, ou seja, o Olívio Dutra ia ganhar a prefeitura, e depois ganhou o Estado e tal, e nós, o segundo time, começamos a chegar. E eu fui chamado para fazer uma mediação de um debate como esse, parecido com esse, um debate sobre charge, cartoon e tal, no Sindicato dos Jornalistas. E eu nervoso, estava iniciando, era incipiente, estava lá, e na plateia simplesmente estava todo o time, primeiro time, do Rio Grande do Sul e fora. Estava o Ziraldo, estava o Luiz Fernando Veríssimo na plateia, e eu nervoso. E a mediação que eu fazia era com o Paulo Caruso. Estava o Paulo Caruso na mesa e não sei quem mais. Talvez o Ziraldo estivesse também, não sei. Eu sei que era o Paulo Caruso. E eu me lembro que eu, nervoso, dizia, eu não posso errar o nome do Paulo Caruso. Eu não posso errar o nome. E o que aconteceu? Obviamente, errei o nome do Paulo Caruso. Chamei de Chico Caruso. Né? Então, mas o que eu trago sempre essa história para contar, porque quando o Paulo Caruso fala, e era ele quem era a estrela, né? Era quem estava falando, ele se apresenta como um artista. E ele disse, ou seja, né? E é verdade, ou seja, o que ele fazia era arte. E naquele momento, quando ele disse isso, eu me dei conta que eu era diferente. Eu me dei conta que eu era um jornalista que desenhava desde sempre desenhei, e que encontrei na charge, particularmente na charge, que é o cartoon editorial, que é esse cartoon comentado, que é o cartoon que o Aroeira faz magistralmente, o local ideal. Eu não sou um cartunista, por exemplo, como o genial Quino. Quino, para mim, é um gênio, porque o cartoon que ele faz é universal. Ele não trata especificamente de um evento, ele trata do evento humano. Ele trata da violência, da ditadura, do autoritarismo, etc, etc. Eu não consigo fazer isso, eu sempre comento alguma coisa que aconteceu. E isso é jornalismo, isso é a charge, isso é o cartoon editorial. Então, estar aqui hoje, convidado pelo Sindicato dos Jornalistas do município do Rio de Janeiro, queridos companheiros e companheiras desse sindicato, que foram importantíssimos para estruturar o movimento sindical nacional, que se transformou num movimento relevante internacionalmente. Esses cargos que eu ocupei, obviamente, não era pela minha ausente beleza, era porque eu sempre representei uma das federações mais potentes do mundo. Ou seja, quando eu cheguei no movimento sindical internacional, eu me dei conta do que era o Brasil. Do que era o Brasil do ponto de vista como país, como representação política geral e como era como formulação de jornalismo. Então, estar aqui é um grande prazer. Depois está no Sintel. Ou seja, eu estive aqui várias vezes, só para citar, junto com o Daniel Hertz, nós também, através do movimento sindical dos jornalistas no Brasil, promovemos o que hoje pode se chamar a democratização da comunicação. Era compreender que não era inviável, ou era insuficiente, ou era irrisório fazer movimento sindical contra a Rede Globo se nós não conseguíssemos enquadrar a Rede Globo em uma dimensão pública, numa dimensão legal, numa dimensão de Estado, que não conseguimos nunca fazer isso. Né? A verdade é que não conseguimos fazer. Mas tentamos o tempo todo e com isso nós conseguimos brecá-la. E o Sintel foi importantíssimo. A Fitel, o Sintel, os Sintéis do Brasil foram importantíssimos porque na linha de privatização do sistema da indústria brasileira, a telefonia foi uma das primeiras experiências desastrosas que conduziram por uma concentração inédita, por uma tecnologia insuficiente, caríssima, né, e aprisionante, que é o que nós temos. Obviamente, a tecnologia se impôs e todos nós estamos usufruindo disso, mas perdemos a autonomia nacional, perdemos a soberania sobre
as tecnologias e estamos aí engatinhando. Então, estar no Sintel também é um grande prazer. Sobre o livro, muito rapidamente, de alguma maneira, o livro chama-se Democracia por um Fio, tem um subtítulo, Traçando Vírus e Vermes. O Traçando Vírus e Vermes eu peguei emprestado do Haddad, na verdade. Obrigado. Eu peguei emprestado do Haddad. O Haddad chamou de vírus, de vermes, vamos dizer, os políticos que permitiram que o vírus no Brasil matasse 700 mil brasileiros. Que foi um absurdo, né? Foi um absurdo e me marcou muito, 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 muito. Aliás, esse livro, ele começa, como muitas das coisas que aconteceram no Brasil depois, no meio da pandemia. A pandemia me obrigou a fazer o Grifo, que é o jornal, vou mostrar em seguida aqui, que é um jornal digital, às vezes impresso, às vezes não, que nós estamos fazendo, já está com 6 anos, foi muito importante, nos reorganizou, nos aglutinou, porque no Rio Grande do Sul a gente tem uma tradição que me parece que é um pouco sui generis. De há 40 anos nós temos uma organização chamada Grafar, que não é sindical, não é nada. Ela é artistas gráficos, cartunistas que bebem, se reúnem todas as quartas-feiras, às vezes terças, dependendo, vai mudando um pouco a semana, então, mas nós nos reunimos as semanas para conversar, para beber, para rir e para produzir. Então já se produziu muitas mostras, exposições, livros e o Grifo. E o Grifo foi a última coisa que a Grafar produz. Então eu faço parte desta origem, dessa tradição meio gaúcha, no sentido de ter um corte um pouco particular, assim me parece, né? Nós somos uns humoristas meio sem graça, né? Nós somos uns humoristas meio... O Luiz Fernando Veríssimo sempre me pareceu a expressão do humor gaúcho, né? Aquele cara sisudo, que não sabe contar nenhuma piada. Eu rio de todas as piadas o tempo todo e pode me contar elas várias vezes, porque eu não me lembro de nenhuma, e rirei sempre das piadas. O único humorista gaúcho engraçado que eu conheço é o Santiago. É o Santiago, que é um humorista nitidamente pampiano, né, fronteiriço. Eu sou missioneiro, ele é pampiano, ele é fronteiriço, e ele é um cara muito engraçado. Mas são raros. Então, essa tradição séria produziu um humor também com um corte político muito visível, muito visível. E esse livro chamava-se, na verdade, Democracia em Risco, que era um trocadilho, como todo trocadilho infame, mas mais visível. Quem mudou o nome do livro foi o Olívio Dutra. O Olívio Dutra, talvez vocês lembrem dele, foi governador do Rio Grande do Sul, prefeito, foi ministro. O Olívio é um amigo querido, sindicalista também, né? Eu pedi para o Olívio fazer o prefácio do livro, porque eu precisava de 2 marcas no livro. Uma, o Hernani Só, que é o cara que dá uma ali, grande escritor, humorista, tradutor, traduziu o Cervantes para o Brasil, é um cara de peso. O Hernani mexeu no texto, esse que tu gostaste, tal. E o Olívio fez o prefácio. E ao fazer o prefácio, ele mudou o título do livro. Mudou o título do livro para nossa sorte, porque o livro Democracia em Risco tinha 70 livros de Democracia em Risco, mais ou menos. Depois nós fomos buscar, tinha um monte de livros. Então, ao trocar o nome, que ficou menos óbvio, né, o trocadilho ficou menos óbvio, o Olívio deu a sua marca de política, né? Embora o Olívio também seja um intelectual, o Olívio é um cara engraçado, bem-humorado, embora seja sisudo, aquele bigodão dele e tal, é um cara que deu a marca para o livro. Esse livro, então, ele aparece, como eu disse, de dentro de um outro livro. No período da pandemia, eu comecei a escrever as minhas memórias gráficas. Eu passei 50 anos fazendo movimento sindical, fazendo política de todos os níveis, política partidária, política sindical, dando aula, exaustivamente dando aula, sobrevivendo né, com um enorme esforço. E a minha produção gráfica, ela foi minguando. Depois que eu saí do Correio do Povo, e saí do Correio do Povo, que eu era sindicalista, eu era
presidente do sindicato. O Correio do Povo me afastou. Pagou meu salário a vida toda. Terminou de pagar agora há pouco. Pagou uma casa para mim, o jornal Correio do Povo. Mas me tirou do jornal. E ao me tirar do jornal, eu perdi o estímulo diário. Ainda era com desenho no papel, ainda tinha que ter o scanner para escanear o desenho, depois o Photoshop para botar cor. Eu fiz isso durante algum tempo, mas fui perdendo o estímulo e fui me dedicando muito mais a essas outras atividades, de professor, de sindicalista, de político, etc. E tal. E a minha produção, comparativamente com o Edgar, o Santiago e os cartunistas do Rio Grande do Sul, foi ficando menor. Então eu não tinha um livro. O Edgar tem 200 livros, o Santiago tem sei lá quantos livros. Eu não tinha um livro. E comecei a fazer o livro das minhas memórias gráficas, que se chama Quer que eu desenhe? Que é uma coluna que eu faço no jornal Grifo, esse que eu edito, ajudo a editar. Dentro do Quer que eu desenhe, quando eu vi, tinha um outro livro. Tinha um outro livro que, exclusivamente de charges, que o momento político começou a expulsar. É como se fosse um carnegão, desculpe a expressão nojenta, como se fosse um carnegão que começou a ser expulso pelo quê? Pelo movimento político partidário eleitoral que se aproxima agora. Ou seja, depois do pior período que eu vivi, eu posso dizer isso sem menor exagero. Todos nós aqui, eu junto com somos frutos da ditadura. Eu comecei a desenhar, influenciado pelo Pasquim, a partir de uma influência que às vezes em quando aparece no meu desenho, que era o enfio, que para mim tinha uma velocidade, uma rapidez que me entusiasmava, que me seduzia muito. E essa motivação desse período da ditadura, que matou gente, etc. Para mim, por incrível que pareça, ela foi menos dolorosa do que o período dos vermes e dos vírus. Por que foi dolorosa para mim o vírus? Porque eu tinha a sensação, ontem nós fazíamos um debate lá no sindicato, e se comentou isso, acho que o Auler comentou isso, ou seja, nós havíamos vencido a violência, nós havíamos vencido o fascismo, nós havíamos vencido a ditadura, a democracia havia vencido, e de repente voltamos atrás. E para mim foi doloroso perdermos a eleição para o político mais medíocre que o país podia produzir. Perdemos uma eleição para o político mais criminoso do ponto de vista particular, de pessoal, de investido, do objeto dele. A única motivação que ele e a sua família têm é o crime. Eu posso dizer isso e que sem nenhum fator de dúvida, não há política nenhuma na sua motivação. Política no sentido de disputa de interesses. Eu não tenho problema nenhum em disputar interesses e fazer política com a direita. Fiz a vida toda isso e me parece que esse é o nosso papel. No entanto, o que estava de novo aparecendo e o que motivou o livro saído dentro do outro livro é que havia a ameaça, e há a ameaça de uma volta da negação da política, da violência explícita, da possibilidade do aniquilamento. Eu, como professor na PUC, dei aula há 36 anos. Nos últimos 4, 5 anos da PUC, eu me vi debatendo com alunos a terra plana. Eu me vi debatendo com alunos o criacionismo. Tentando desconstituir isso. Ou seja, era visível o avanço do obscurantismo de uma maneira avassaladora. Avassaladora. É uma violência intelectual e ideológica junto com a violência física. E no dia em que o Bolsonaro ganha, quando eu fui para a aula, eu fui com medo. Pela primeira vez na vida. Pela primeira vez na vida eu passei lampeiro, era jovem, é verdade, a ditadura sem medos físicos. Não é? Quando eu fui para a aula da PUC, eu fui com medo. Eu fui com medo porque eu não sabia que eu ia encontrar na universidade. Então, o livro meio que se impôs, Arueira. O livro se impôs pela oportunidade, porque ele é charge, se impôs pela oportunidade, que me parece que a gente tinha a obrigação de retomar esse debate,
porque o adversário continua sendo o mesmo. O vírus está controlado, razoavelmente, para a nossa sorte, né? Ou seja, conseguimos implementar uma política de saúde que sobreviveu ao obscurantismo, né, e o negacionismo, mas a política que produziu isso está batendo a porta o tempo todo. Está batendo a porta. E não vai sair de maneira fácil, por quê? Porque parte da chamada direita, com o quais nós aprendemos a negociar, com o quais nós aprendemos a combater, disputar posições e vencer e perder, etc., esta direita bandeou-se para a extrema-direita. E ao esbandear-se para a extrema-direita, bandeou-se para a não política. Bandeou-se para a violência. Bandeou-se para o aniquilamento do Estado de Direito. Portanto, espernear de todas as maneiras é a nossa saída. Não há outra saída. Temos que espernear na política partidária, temos que espernear na política sindical, temos que espernear no jornalismo, os juros esperneantes, e temos que espernear na charge. Eu, recolhido agora à planície sindical, recolhido à planície do partido, ou seja, continuo fazendo movimento partidário, mas muito na planície, voltei a me dedicar àquilo que eu adoro fazer, descobri isso de novo. Ou seja, eu prefiro fazer. Então, me apresentei aqui como um jornalista que desenha. Nesse momento, eu sou um desenhista que faz jornalismo. Então, muito obrigado por me receber aqui. O livro está à disposição de vocês. Posso dar informações sobre ele? É um livro... a editora chama-se Edições Grifo, que é essa editora que nós criamos a partir da Grafar e do Grifo. O grifo, não sei se vocês sabem, o grifo é um bicho mitológico, um animal mitológico, que na mitologia ele luta pelo bem. Ele enfrenta a serpente, que é o mal, que é a mentira, etc. Então o grifo, ele é um animal mitológico que pretende ser aqui. E eu vou apresentar para vocês dois exemplares. Oi? Link? Tá. Vocês querem que eu saiba o link? Não, do grifo. Vai disponibilizar nas redes. Eu vou botar nas redes. Passa aqui para lá. Esses são alguns grifos que eu trouxe, porque alguns eu consigo imprimir, outros não estão. Esse é o jornal, que é o Jornal que Ri. Grifo, o Jornal que Ri. Ele é um jornal, na verdade, com cara de revista, né? Ele tem um jeitão de revista, porque ele foi pensado para ser lido no tablet, no celular também. Então, ele tem um formato híbrido de analógico e digital. Nós tentamos ir para o jornal digital mesmo, então não conseguimos. Porque daí mata o desenho, né? Fica um desenho só por página. Então. A gente montou esse formato e que nos orgulha muito. 6 anos de existência, o livro está à venda aqui, R$90. Vem com mimo, 2 mimos, 2 brindes, um marcador de livro e um cartunzinho, que é um dos cartuns que está dentro do... o marcador e o cartun. O cartun, esse é um cartun, eu gosto do desenho, por isso que eu botei ele aí. É o dia que o Bolsonaro abandonou o Brasil, tentando esperar o golpe, e abandonou seus ratos. Interessante que essa é uma charge que virou cartun. Cartun sendo permanente, não depende de um fato. Isso. Essa é uma charge que virou cartoon, porque ela dura. Você pode olhar essa charge daqui a 20 anos e você vai entender o que ele está dizendo. Não tem um personagem ou um fato necessário aqui. Essa é uma das coisas interessantes da charge. Ela pode virar cartoon. Bueno, do meu ponto de vista era isso. Obrigado. Bom, nós é que temos que agradecer e muito. O livro está aqui, numa banquinha, à venda. E mais lá na frente, onde tem uma tenda azul,
ele pode depois autografar os livros para quem comprar, e vamos comprar, porque estou curiosa aí para ver o livro. Carmen, fala aí. Boa tarde a todos e todas. Eu mandei até para o Felipe a capa do Grifo, se você puder projetar. Essa é a última edição. Mandei agora para você. Isso, do jornal. E aí eu descobri ali que tem, no Instagram, tem Jornal Grifo, tudo junto. Né? Tem ali, eu acho que tem todas as edições, não sei se tem todas as edições, tem todas, né? Então, fica a dica. Perfeito. Mais alguma pergunta para a gente? Ainda na linha dos agradecimentos espichados, a possibilidade de vir para o Rio, então, fazer isso que eu estou fazendo aqui com vocês, e a chance de estar aqui e lançar o livro aqui, me possibilitou que amanhã eu vou estar lançando o livro em Santa Catarina, em Florianópolis. E estou negociando São Paulo e o Paraná também, usando a base, minha base original, que é a base sindical, né? Ou seja, dos jornalistas, a base nacional dos jornalistas. Então, o agradecimento... Santa Catarina? Santa Catarina, né? Eu tenho em Santa Catarina, nós temos uma grande afinidade com o sindicato de lá. Aliás, o sindicato de Santa Catarina, os jornalistas de Santa Catarina, sindicatos dos jornalistas do Rio Grande do Sul e depois de Goiás, um pouco mais tarde, quando entrou Goiás, foi um núcleo duro que produziu que a FENAGE é nos últimos 25 anos, né, que é uma organização sindical alinhada, digamos, ao sindicalismo progressista brasileiro. Em Santa Catarina é mais heroísmo do que em outros lugares. Você tem uma posição progressista. Recomendo a você vacinas e repelente contra fascistas. Não. Se vocês olharem hoje, vamos falar um pouquinho de política, se nós olharmos hoje as pesquisas, nós vamos ver, e falamos isso ontem também, no jantar, vamos dizer, o campo progressista, o Lula avança no Nordeste, como vem fazendo e tal, né, isso me parece que pode garantir um primeiro turno interessante. Está estabilizado no Sudeste, ou seja, São Paulo, Rio e Minas está estabilizado, taco a taco, mas Santa Catarina e Paraná é um troço impressionante. E o Centro-Oeste também. Mas assim, Santa Catarina e Paraná disparou a extrema-direita. Disparou. Rio Grande do Sul nós seguramos no cabresto ali, taco a taco, mas Paraná... Mais alguma pergunta? Vamos lá. Se não... Vou fazer... Aqui. Boa tarde a todos. Queria perguntar para a Aroeira, mas também pode ser para a mesa toda, né? Eu queria saber... Eu tenho, dentro da minha bolha da internet, visto um grande sucesso de personagens como a Niara, em suas campanhas construídas junto com o Brasil de Fato, né? Pela 6x1, taxação dos bilionários, e como é que se pode mensurar e calcular o impacto dessa criação chargística ou cartunística na corrida eleitoral hoje, na mobilização de pautas ao longo do período não eleitoral? É isso. Será que é possível mensurar o sucesso de criações como essa? E se for, né, como que você, Aroeira, definiria o tamanho da Niara, né? A Niara, vou explicar aqui, que é um personagem criado pelo Sindicato de Jornalistas, auditores fiscais, tem mais um sindicato também envolvido, professores, alguns sindicatos. E a função da Niara é expor, comentar e divulgar e trabalhar na luta pelo fim da injustiça fiscal. Porque
porque o pessoal especialmente o pessoal que está ligado à auditoria fiscal, que compreende como funciona o sistema de arrecadação, percebe uma razão, uma coisa óbvia, que também nisso a diferença entre a elite, auto-intitulada elite mundial, e o andar de baixo é gigantesca. E mais, que a própria política fiscal, a política de arrecadação, ela é concentradora de renda. Ela sozinha já é concentradora. E a razão mais óbvia e imediata que é a seguinte: no andar de baixo da economia, você paga imposto sobre tudo que você ganha porque você consome. Você paga a alíquota, mesmo agora com essa conquista que é a redução da alíquota, mas você paga imposto sobre consumo. Você paga imposto sobre tudo, todo o seu salário, porque quem é pobre gasta todo o dinheiro. O bilionário, o trilionário, não, gasta uma parcela ínfima, além dos recursos que ele tem de escapar dos ganhos de capital e outras coisas que escapam, no Brasil, escapam da arrecadação. Ele simplesmente não paga imposto sobre o que consome, porque... Então, o que entra na conta de um bilionário é praticamente intocado por arrecadação. Intocado. Ao passo que você, todos nós aqui, cada centavo que entrou na sua conta, alguma coisa sai. Eu sou contra os impostos, Oniara? De forma nenhuma. Os impostos são essenciais para o funcionamento do planeta. Quem paga esses impostos é que é a grande questão. É para isso que serve a Niara. Então, a Niara é uma história em quadrinho. Originalmente era para ser algo como Mafalda, como Charlie Brown, como Calvin, algo que tivesse uma existência, um universo, desculpe, e fosse tocando no assunto. Não dá. O assunto é muito complexo, então a Niara é hoje mais uma mestra de cerimônias que apresenta os assuntos. Ela foi construída a partir de uma estatística. Bom, auditores fiscais, os caras gostam dos números, então, e é o seguinte: qual é o que seria a pessoa mais representativa de um brasileiro ou brasileira? E seria uma criança, porque nosso público é infanto-juvenil. Então se descobriu que a pessoa que mais representa o Brasil é uma menina negra. Por quê? Porque a maior parte da população ela é de uma forma ou outra negra, e as mulheres são uma maioria, um pouquinho mais do que os homens. Então a Niara passou a ser nossa representante. Niara é um nome africano que foi dado com o pessoal que tinha o devido lugar de fala, procurou e descobriu. Então esse é o perfil do personagem. Agora, como se engaja? Sim, a gente se engaja nas campanhas, todas as campanhas, inclusive as eleitorais. Não é que a gente burle a legislação ou coisa parecida, é que, ao discutir a realidade, você apresenta o seu voto. Eu vi um esquete de internet muito bem bolado, onde vários artistas e gente com alguma representação e pessoas anônimas falam o seguinte: se eu disser para você que eu quero justiça fiscal, vocês já sabem quem eu voto. Se eu disser para você que eu quero que LGBTQI+, tenham todos os direitos, vocês já sabem quem eu voto. Se eu disser para você que eu acho que a terra precisa ser distribuída, vocês já sabem quem eu voto. Então, essa é uma das maneiras pelas quais a gente faz campanha. Vocês já sabem quem eu voto pelas coisas que eu estou defendendo. Porque essa é a nossa pauta, etc, etc. Então, eu acho que assim, as tiras em quadrinho cumprem, mas elas são uma gota no oceano. Apenas uma gota? Não. Elas são mais uma gota. Cada charge que ele faz, o que eu faço, cada tira da Niara, cada tira da Laerte, cada tira do Santiago, cada desenho, cada matéria, cada ato sindical, cada edição do jornal, cada charge que você faz, ela está em campanha. Não burlando a lei, ela está em campanha porque a campanha é pela pauta. E pela pauta vocês sabem em quem a gente vota. Então, eu diria assim, o que a gente tem que fazer é somar essas gotas. Não há uma solução instantânea. Quem consegue reviravoltas súbitas são eles, porque às vezes eles estouram uma bomba semiótica daquelas, uma big mentira que parece uma verdade, e de repente a gente elege o Witzel aqui no Rio de Janeiro. Eu levei um susto voltando para casa quando eu descobri que o Witzel, que eu nem sabia quem era, tinha sido eleito. Também ele conseguiu um feito único. Ele foi cassado por unanimidade. É difícil você desagradar todo mundo e ele conseguiu.
vai entrar na história por conta disso também, né? Então, assim, eu acho que o Schroeder vai dizer algo também na mesma linha. É gota no oceano, bendita gota no oceano. Cada um de nós é uma gota no oceano. Mas é isso que nós somos, o oceano, né? Obrigada, muito bom. A companheira... Fazer um pequeno comentário sobre a Niara que me parece relevante. Quando eu convidei o Aroeira, já o conheço há algum tempo, obviamente, conheço o seu trabalho e acho ele, eu disse isso há pouco para ele, um dos 2 grandes desenhistas do Brasil. Ele e o Edgar Vasquez são, para mim, os 2 grandes desenhistas. E não é pouca coisa. Quem faz charge, quem usa no ofício do desenho, fazê-lo bem, né? Fazer da melhor maneira possível. E o Aroeira é um grande desenhista. Mas o Aroeira também é, na tradição, e agora, confirmando agora, ouvindo, mas é perceptível isso no trabalho dele, e é talvez a sintonia com a tua origem de jornalista, teu pai, etc., é um homem comprometido. Um homem comprometido. E faz a coisa mais difícil que tem, que é fazer humor, sem o humor ser discursivo, sem o humor ser uma coisa chata, mas também sem ser fazer do humor um local, uma espécie de anarquia ideológica, que é muito comum. E houve tempo em que o humor, a televisão brasileira teve muito disso, né? Ou seja, há um momento na democratização brasileira que os humoristas imaginavam que para fazer bom humor tinha que fazer uma espécie de metralhadora giratória. Aliás, no jornal que eu trabalhava, depois da mudança que a Folha fez, quando a Folha tirou o Angeli, botou 4 caras lá e tal, queriam fazer a mesma coisa no jornal em Porto Alegre. Por quê? Porque daí tu dilui o chargista. Eu não sou essa Brastemp toda, não, porque eu já fiz charge que eu me arrependo. Quando eu olho, eu morro de vergonha. Já fui chamado a atenção por gente com o devido lugar de responsabilização, que foi no jornal para falar: o que você fez é machista, o que você fez é racista, o que você fez é homofóbico. E o que eu podia olhar e fazer? É verdade. Depois que me explicavam. Mas, com o tempo, a gente se educa e começa a errar menos. Mas eu também já fiz. Havia uma tradição no humor que se dizia: ai, governo, sou contra. Não, esse é o lema do anarquista. O lema do cartunista não é esse, não. Ai, poder. E usado para continuar e ampliar e extrair mais-valia, sou contra. É bem diferente. Perfeito, né? Perfeito. Não, e poder, Aroeira, porque também havia uma certa confusão, e eu compartilhei, convivi com isso há muito tempo, era contra o governo, ou seja, contra o Estado. O Estado é o inimigo. O Estado é o inimigo. E como se o poder estatal fosse o único. E essa porcaria de Estado é o único amigo que o pobre tem. Que resiste, é o único amigo que o pobre tem. É uma porcaria, que é o Estado burguês, não é nosso. A gente ainda paga o ônus desse negócio. Mas melhor isso do que o que esses caras querem. Mas deixa eu falar sobre a Niara que eu queria ressaltar. Então, quando ele faz a Niara, que chegou, que eu tive contato com ela, eu percebi uma corajosa iniciativa. Uma corajosa iniciativa que é de usar uma linguagem que tende a um olhar anárquico no sentido de humor, de catártico, de crítica, etc., que é bom, que eu acho que tem que ter, né, é importante, mas, ao mesmo tempo, um engajamento claro, nítido, que sacrificou. Eu percebi isso. Ou seja, ao longo... Porque eu tentei... Claro, eu já tentei fazer isso e, em algum momento, tem que sacrificar. Ou seja, o Edgar dizia: não, a tua tirinha tem que ter um personagem. Eu digo: cara, eu não consigo fazer um personagem. Ou seja, eu estou dando um recado. Né? Então, o que importa é o recado. E na Niara, eu acho que é isso. Eu acho que é um recado dado. A única concessão que o Aroeira faz é o seu desenho, que é gracioso, que é sedutor, o formato, o gênero do quadrinho, que é sedutor, mas o conteúdo é porrada. É muito complexo, na verdade. Mas eu me lembro do Rios, um cartunista mexicano, que é da mais velho, uma geração antes da nossa,
E ele conseguiu um negócio que eu considero perfeito do ponto de vista pedagógico e humorístico. Ele tinha um grupo de personagens que viviam numa pequena cidade do México. E esses personagens tinham o professor local, que era de esquerda, tinha o conservador, tinha o prefeito conservador, tinha o bêbado local, tinha uma moça, tinha vários personagens, tinha um indígena típico. E ele tinha uma história que dava um conflito. Então alguém precisava de ir num sindicato. Aí ele interrompia a história e fazia, na maneira como eu faço a Niara, um apresentador virava um mestre de cerimônias e fazia cartoons, textos e explicações sobre o que era sindicato. Aí vinham 20 páginas extremamente bem desenhadas, transadas, incríveis, sem essa dinâmica da história, onde ele explicava o que era o sindicato. Uma vez explicado, ele voltava à história em quadrinhos, onde na cidade, com toda a dinâmica do quadrinho, o conflito se resolvia e o próximo número vinha depois, o que é um banco, ou o que é luta de classes, ou o que é marxismo, ou o que é... Ou seja, ele é o meu ídolo, porque ele conseguiu juntar as duas coisas. Só que ele tinha muito mais curso. A tira dele não era uma tira. Ele tinha uma história em quadrinho regular, que saía uma vez a cada 2 ou 3 meses, ou tanto, não sei qual era a periodicidade, e tinha 20, 30 páginas. Ele tinha o tempo, o espaço, né? O tempo físico, mas o espaço necessário para desenvolver desse jeito. Mas mostrou para mim, e aí responde a sua pergunta, como o quadrinho pode ser bem usado. Hoje, a gente está diante de uma nova mídia, mas eu acho que a ideia é a mesma. Como que o desenho, a imagem, agora o meme no lugar do desenho, muitas vezes, a imagem testada, né, pode ser usada na mesma direção. Porque, sabe como é que eu abandonei o humor anárquico? Quando eu percebi humor, minha liberdade, direito de expressão, tudo que existia não é absoluto, depende do outro. Eu chego no outro e eu tenho que pensar até onde vai o meu direito. Eu encontrei uma pessoa no meu caminho, um outro igual a mim. É isso que define o que é um humor, o que é correto, o que é ético. Para mim, o que define é isso. Lembrar que você interrompe a sua aspiração, desejo, exigência, quando você tropeça na exigência, desejo e aspiração do outro. E aí caímos na política, essa bela atividade humana que a mídia, nossos coleguinhas jornalistas, transformaram em atividade de bandido. Passaram 20 anos, 30 anos dizendo que política era coisa de bandido. E agora, aparentemente, tem muito bandido na política, mas soterra as Éricas Hilton, soterra os Renatos, soltera... Caramba, a política é uma atividade extremamente nobre, porque a alternativa a ela é a gente voar no pescoço do coleguinha até ele parar de respirar. Não pode. Não é assim. Como diria o Fernando Henrique, assim não pode, assim não dá. Muito bom. Nós temos 2 inscrições ainda. Eu vou pedir para serem bem sucintas, porque nós temos que terminar para abrir para os autógrafos. Chama a companheira ali e a outra, as 2 companheiras ali. Venham aqui. Sim, elas perguntam, depois respondem. Eu sou tão esquisita com isso que eu falo tão alto. Não, tem que ser nele. Eu quero perguntar a você, principalmente. Nós temos um público na população, uma maioria, não é maioria, né? Não gosto de generalizar, que assiste Sônia Abraão, né? Jornalista, para saber da vida do povo. Mas nós temos um público também que eu fico assim, muito preocupada. É aquele público que não sabe até hoje o que um vereador faz, o que um deputado estadual faz, um federal, um senado, que não sabe ainda que um presidente não governa sozinho. E quantas pessoas que eu tenho que responder e explicar tudo direitinho, entendeu? São jovens. E não é muita gente da nossa idade, não. É muitos jovens mesmo. Não é à toa que eu descobri estarrecida que a juventude está adorando o Renan. Nossa, está gostando do Renan, sabia?
E quando você falou para mim do Witzel, né, eu também levei um susto, a grande maioria. Eu pensei, meu Deus, de onde surgiu esse rapaz que eu não tinha visto? Então, eu queria só que vocês que são jornalistas, você que é do Sindicato do Jornalismo, eu não sei o presidente aonde está, para mim, o jornalismo teria que ser neutro, mas a gente sabe que tem uma mídia que não é tão neutra assim. Eu queria só saber o seguinte, aonde essa população que não sabe nem o que o vereador faz, e eu não aguento mais falar, gente, o vereador, ele não libera maconha, por exemplo, né? E essas pessoas até hoje, isso é ano após ano, ano após ano. Então, eu queria que vocês, seria até uma sugestão, vocês são chargistas, né, fazem e tal, poderia abordar até numa linguagem até de humor mesmo, como que essas pessoas, porque a gente já não tem mais jornal em papel quase, agora tudo é internet, tudo é online, né, tudo, inclusive tem até a terceira idade sendo jogada para dentro da internet. Então, eu só queria perguntar a você, principalmente a você e a ele também, aonde que esse povo que não sabe bem o que os políticos fazem, o que o vereador e por aí faz, aonde que vai? Ok. A outra companheira, nós vamos encerrar na pergunta dela e depois eles respondem para a gente finalizar. É simples nós entendermos. Nós que somos pessoas simples, trabalhadoras, que só buscamos o suficiente para subsistir, ficamos com a mente tapada do que seja política. Nós só buscamos sobreviver. E aí, quando chega o dia das eleições, é esse desespero para saber em quem você vai votar. Ah, coitado! Como é que pode a gente estar numa situação ainda hoje? Eu fui buscar o mestrado para eu fazer em Ciências Sociais, fiquei estarrecida. Uma universidade aqui, renomada, que diz que é politiqueira. Cheguei lá, só tinha 7 vagas para se fazer o mestrado em Ciências Políticas. Enquanto que em literatura tem 100 vagas lá na UERJ. Na UERJ, não. Até falei o nome da universidade. Lá na UF. Então, como é que nós queremos que o nosso povo mude a mentalidade se não tem nem vaga para ele estudar, para entender o que é política? Tem gente aí querendo que nos amassar mesmo. Não querem que a gente entenda o que é política, não. Mas eu vou entender, porque eu estou atrás. Eu quero uma vaga para mim, porque eu quero entender e quero passar meu conhecimento para os mais humildes, abrirem a consciência. Por isso que, às vezes, aí as pessoas dizem que o trabalhador não entende de política. Claro que não entende, ele só nem tem quase trabalho para ele sobreviver. Como é que ele vai estudar, gente? Tem uma instituição aqui, e hoje eu estou aqui para falar com o Freixo, porque eu vou denunciar uma instituição que diz que é para formar os nossos jovens para serem os defensores do futuro. Não tem merenda para esses meninos. Eles saem 4 horas da manhã lá da Baixada para estar 7 horas nessa instituição. Não tem merenda. Já vi menina, na hora do almoço, para poder ficar, para ver o reforço da professora, com uma mini bolacha e uma mini coca. É isso que a gente não consegue enxergar. O nosso país, onde é que está essa pobreza de concepção política? Obrigada, companheira. Bom, encerrando, passo para vocês fazerem a saudação final para depois os autógrafos. Vou tentar responder um pouco. Bom, acho que as pessoas vão procurar a resposta onde elas sempre vão. A tal da ágora, a praça, a feira ou essa ágora moderna que é a rede social. E a gente tem que disputar o espaço ali. Nós todos aqui, os sindicatos, mesmo quando a gente consegue chegar ao governo, no caso do Brasil, mesmo quando os governos populares acontecem, você está sentado numa máquina que não pertence à classe trabalhadora, não foi desenhada para ela, nem por ela, foi pensada
a democracia burguesa, por exatamente como o nome diz, pela burguesia, os donos de alguma coisa que pensaram essa democracia. Então, mesmo quando a gente chega ao poder, você com muito esforço consegue virar a cabeça daquele tanque de guerra 4 graus para a esquerda. E aí você causa menos dano, você distribui um pouco mais, você explora um pouquinho menos, mas pouco. E a gente ainda paga a porcaria do ônus, porque parte do que acontece, das dificuldades que a gente tem nas pesquisas e vê que as diferenças são pequenas, é por conta da gente estar pagando o custo de governar uma máquina que é injusta mesmo. O Supremo, hoje em dia, está sendo muito útil, e ainda bem que tem, mas vou te falar um negócio, o Supremo nunca foi uma instituição nossa, ou dos trabalhadores, nunca. Aliás, praticamente nenhuma instituição dentro do Estado burguês é dos trabalhadores. A gente pode até fazer bom uso dela. Então, eu acho que a gente vai ter que fazer o trabalho de formiga, ou da gota no oceano, porque vamos disputar centímetro a centímetro o poder, o espaço. E tem sido assim, a gente começou falando sobre luta de classes, vem de antes, está no durante, e depois de mim, depois de cada um de nós, ela vai continuar. Então a gente faz a nossa contribuição, bota nosso azulejo, nosso pedacinho de azulejo nesse mosaico, e é trabalho de formiga mesmo, gente. Vai ser assim até o final dos tempos, mas especialmente nesse momento onde a extrema-direita se articulou para valer no planeta todo, não só no Brasil, nós vamos ter... Bom, dormir tranquilos, nenhum de nós vai. Nenhum de nós vai por um bom tempo. É contigo. Passo para o Schroeder, então, para ele fazer a saudação dele. A política, o Aroeira referiu-se à política e identificou que ela é a única saída, ela é a forma humana, é a forma social pacífica, negociada, alternativa à guerra. A guerra no sentido da violência, ou seja, se eu não tenho política, eu tenho a violência, eu tenho a guerra, eu tenho a usurpação, eu tenho alguém massacrando alguém. A imprensa, e estou me referindo também ao Aroeira, a imprensa fez uma das piores, a imprensa brasileira particularmente, fez um dos piores serviços à democracia nas últimas décadas, ao criminalizar a política. E fez isso porque percebeu que avançávamos nós, os despossuídos, na disputa da política. Vencemos a ditadura, avançamos, fizemos uma Constituição razoável, bastante razoável, né, defensável a nossa Constituição, e ela acenava para avanços. A imprensa, que se apresenta como neutra e, portanto, apolítica, na verdade, ela exerce a política no seu limite da legalidade, ela negou a política porque percebia que ali nós não avançávamos. Está pagando um preço por isso. Ela está pagando um preço por isso. Pagando um preço por quê? Porque esta violência da não política, a violência fascista, né, que é a negação da política, ela assumiu contornos globais, assumiu contornos que nos envolveram, e envolveram, inclusive, a burguesia nacional. Aprisionaram, asfixiaram a burguesia nacional. E essa burguesia bandeou-se, como eu disse, bandeou-se para o fascismo. Abriu mão da política, abriu mão da liberdade, abriu mão do Estado de Direito, etc, etc, etc. Portanto, fazer o que nós estamos fazendo aqui é a única saída. Não há outra saída. Né? O Aroeira diz, é um somatório de ações micro, macro, médias, ações que precisam ser feitas. São indispensáveis, são inadiáveis e são insubstituíveis. Ou seja, não há outras pessoas para fazer, a não ser nós. Não há outra, somos nós ou não... Somos nós desenhando, somos nós fazendo movimento sindical, somos nós fazendo movimento partidário, somos nós na rua fazendo campanha para eleger o fulano e o ciclano e tal. Porque se não fizermos isso, o final está dado. O final está dado. E não é um final qualquer. Por isso,
encerro me referindo ao meu livro. Por isso que eu atribuo, e fiz isso ontem também, uma certa exagero, eu dou umas tintas de exagero, porque eu acredito exatamente de que o que está em jogo é tão grave, porque é tão limite, ou seja, o capitalismo chegou na sua exaustão, não consegue mais acumular, o neoliberalismo esgotou-se no sentido de desmanchar leis, de desmontar o sistema que havia criado antes, e o que sobrou é a violência. O que sobrou é a violência. Então, nós ou enfrentamos a violência denunciando-a e aglutinando em torno de nós os que, como nós, denunciam a violência, ou seja, os que optam pela parceria, pela coletividade, pelo Estado de Direito, que é o Estado burguês, do qual nós estamos defendendo. Eu, como sindicalista, passei a vida toda denunciando a carta de lavoro do Getúlio Vargas e tal. E passei 30 anos defendendo-a. Os últimos 30 anos estou defendendo a nossa legislação trabalhista, que mal ou bem foi destruída com o Temer, mas mal ou bem ainda consegue nos dar o mínimo de garantia. Então, esse Estado que foi construído, que é um Estado que não era nosso, e o Haroldo tem razão, mas ele foi sendo apropriado de alguma razão por nós, e é a nossa obrigação defendê-lo. Defendê-lo e chegar ao poder, exercer o poder, exercer o poder. Exercer o poder e aí sim avançar no projeto que é o nosso, afinal de contas, que não é esse projeto de expropriação. E a cultura, e encerro aqui, a cultura, e portanto a nossa atividade, a minha atividade de jornalista, de cartunista, do Aroeira de cartunista e de músico, né, que eu invejo barbaramente, né, que eu sou um surdo, completamente surdo, o espaço da cultura é um espaço definitivo e fundamental, porque ele é um espaço permanentemente em disputa, e aonde nós temos alguma chance de avançar com o nosso ofício, com o nosso talento, com a nossa disposição e principalmente com a coragem de assumir defesas que setores da cultura não fazem, né? Não há, se vocês olharem para o Brasil hoje, vocês vão perceber que a cultura vigente, com raras exceções, o cinema consegue avançar aqui e acolá, a música, ainda estamos ouvindo Chico Buarque e Caetano Veloso, né? Precisamos fazer a mudança do século XXI nesse espaço cultural, que é o que vai ajudar a garantir os direitos e os valores da grande maioria da população brasileira. Obrigado mais uma vez por ter me recebido e parabéns aos promotores, a Fliv, que está linda, aliás, não tem ninguém aqui, está lindo, eu achei maravilhoso, a marca alegre, legal, a entrada aqui está maravilhosa, é um ambiente muito, muito propício. Ficou muito bonito, parabéns. Obrigada, gente. Só agradecer também ao Sintel, ao Sindicato de Jornalistas, à Fliv, porque realmente achei o corredor a coisa mais linda. A gente vem andando aqui, vê de tudo. Eu sempre achei que a diferença entre nós e eles é que as nossas coisas e manifestações são coloridas, cheias de gente alta, baixa, de tudo que é cor, vestida de tudo que é jeito, fazendo tudo que é atividade. A deles só tem 2 ou 3 tipos de coisa. Muito chato, aborrecido pra caramba. Parabéns por essa beleza aí. Ai, que ótimo. Bom, gente, então, o livro está ali, está sendo vendido ali, R$90. Vamos pegar o autógrafo aqui do nosso autor, lá no cantinho, já pega o primeiro.